Gente, um romance com a nossa queridíssima dos romances da Netflix, Sofia Carson, com Corey Milcrest, o nosso rei George da série Charlotte da Netflix. Poderia dar certo? Sim, poderia dar certo e poderia dar muito certo. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Tati Pereira e hoje eu vou falar sobre o novo filme da Netflix, Um Ano em Oxford, um filme de romance, que tem a história da Anna, uma estudante americana que vai pra Oxford passar um ano lá pra estudar poesia vitoriana, e ela conhece o professor Jamie Davenport, e eles vão ter um romance muito legal aí, né? Vão ter um romance que era pra ser uma diversão, como eles falam, mas vai ficando mais sério e a gente vai descobrindo alguns segredos aí dele, algumas coisas da família dele mesmo. Então é muito legal. E assim, a química entre a Sofia e também o Corey é muito boa, gente. Eles têm uma química ótima em tela. O filme é leve, é divertido, é gostoso de assistir. Mas assim, eu estava plena do começo até o meio. Do meio pro final, só uma choradeira, gente. É muito emocionante. Me lembrou muito como eu era antes de você, né? Então assim, ele é nessa pegada assim, e é muito bom eles colocarem um pouquinho também da descendência da Anna, que ela vem do México. Então eu super indico que vocês assistam, sim. É legal, também tem cenas bem bonitas em Oxford, né, lá na Inglaterra, e fala um pouquinho dos costumes da Inglaterra, dos britânicos. Então é bem legal. Então se preparem que agora eu vou falar com spoilers. Já estou avisando, se você não assistiu o filme, vai lá, assiste depois, pausa o vídeo e volta pra cá depois. Então o filme começa com a Anna, né? Ela tem uma descendência mexicana e aí ela é americana, ela mora em Nova York e ela vai pra Oxford estudar poesia vitoriana, como eu já falei. E lá ela tem uma listinha de coisas pra seguir, pra conhecer. Ela quer conhecer toda a cultura britânica, né? E chegando lá, ela já toma um banho de um carro, né? O carro do nosso querido Jamie, né? E ela vai lá pedir fish and chips, que é o peixe e as batatas, que é muito conhecido na Inglaterra, né? E quando ela vai lá pedir, ela conhece o Jamie, né? Nessa situação, e ela vê o carro dele e lembra que foi ele que deu banho nela, né? E aí já começa assim essa intriguinha entre os dois, né? Só que quando ela vai pra classe e ela descobre que a professora que ela queria tanto não vai estar lá, e quem é o professor é o Jamie, e é muito legal porque ele traz um bolo. Ele, primeiro dia de aula dele, ele traz um bolo pras pessoas e ela não quer comer o bolo. Ela faz uma rixa aí, né, com ele, assim, uma coisa lá, assim, não gostando muito da atitude dele, que ele é muito galinha, que ele tem muitas namoradas aí, então ela não dá muita bola pra ele, né? Só que eles vão tendo uma conexão, porque aí ela cria amigos ali no edifício que ela está, ali em Oxford, né? E os amigos dela sempre querem enturmar ela, né? E colocam ela num pub para ela conhecer um pouco dessa cultura britânica eles adoram pub, né? E lá no pub ela tenta se enturmar e a gente vê que o Jamie já tá lançando olhares pra ela ali, né? Porque ele achou ela interessante, né? Na primeira aula, ele vê o quanto que ela é esperta, o quanto que ela é boa com as palavras, né? E aí ela tá lá conversando e a gente acha que é a namorada do Jamie, né? Que vem lá, a Cecília, né? Ela vai lá, leva ela pra conhecer uns partidos em Oxford, os melhores partidos, e que a gente acha até então que é a namorada do Jamie. Depois eu conto mais pra frente. E aí ela tem uma discussão lá com um cara brutão, ridículo, né? Querendo dar um de machão, né? Alfa. E quando ela sai, ele sai atrás dela, né? E leva ela pra comer kebab, né? E eles se conversam, né? E ali rola um beijo, rola uma faísca. E ela fala pra ele subir. E ele se nega a subir no prédio dela, né? E ele meio que dá um fora nela. E ela fica perplexa, né? Porque ela achava que tinha rolado alguma coisa assim, mas até então não. E aí ela vai lá numa festa, né? É mesmo o dia a dia, né? O cotidiano ali em Oxford. Aí ela vai numa festa ali de fantasia, com os amigos ali que ela criou ali no edifício. Eu não lembro o nome dos dois, tá? Mas é uns amigos legais ali que ela criou. E aí ela faz um pouco de ciúmes pro Jamie, o Jamie parece que tá ali com a Cecília, mas no final das contas o Jamie demonstra afetos por ela, leva ela ali numa biblioteca centenária ali, né, que tem obras oficiais ali, com muitos anos ali, e ele mostra uma obra pra ela, a obra que ela
gosta muito, né? E eles sempre estão falando sobre a poesia vitoriana, e ela sempre fala sobre otimismo, e isso vai chamando a atenção do Jamie, né? E aí eles se beijam, né? E aí eles dois, mais o Jamie, coloca sempre pra ela que é diversão, não é pra ser um relacionamento sério, é pra ser diversão. E ela concorda. E aí vai rolando aí esse romance aí deles dois, né? Bem bonitinho, legal as cenas deles se beijando, estando juntos, lendo, né? E ela vê que também rouba o pai, né? As ligações do pai. Até no começo ali do filme, quando ela vai lá chegar pra conversar com ele sobre a tarefa ali que eles tiveram na aula, ele tá discutindo com o pai e a gente não sabe ainda o que aconteceu com o pai. Um dia, numa corrida de barcos, ela vê que ele não tá lá e que talvez a Cecília não estivesse lá. E ela fica perplexa, com ciúmes demais, porque eles não são... como que fala? Eles não são peguetes, né? Vamos dizer assim. Mas não são exclusivos, não são exclusivos, né? E aí ela fica louca porque ela acha que não foi exclusivo e ela vai até o apartamento dele. Porque pela primeira vez ele apresenta o apartamento dele depois de um tempo aí do relacionamento que eles estão tendo aí. Porque até então era só no apartamento dela e ele não tinha mostrado. Quando ele mostra o apartamento dele, ela vai lá, né? Que ela tem a senha, tudo. E ela chega lá e ela depara com ele fazendo químio. E aí isso estoura assim dentro da gente, porque eu já esperava um pouco assim sobre uma doença, né? E me lembrou muito como eu era antes de você, porque aí você vê que ele tá tentando não fazer mais o tratamento, tentando viver, porque ele teria que fazer o tratamento contínuo, e ele não quer mais isso, porque ele perdeu um irmão dele, o Ed. E a Cecília era namorada do Ed, ela não é namorada do Jamie, ela é namorada do Ed, do irmão dele. E ele perdeu o irmão dele. E aí a gente entende que o pai se revoltou muito com a decisão do Ed, que também não seguiu, ele tentou os tratamentos, mas acabou morrendo, né? O Jamie não, ele não quer mais fazer os tratamentos. Ele sabe que vai ser sofrido, ele vai ter que ficar em hospitais, e ele quer viver essa vida, sendo professor, sendo PhD, vivendo isso que ele sempre sonhou, que é trabalhar com a poesia vitoriana e trabalhar com literatura no geral, né? Então ele fala pro pai, então é essa grande intriga com o pai. Aí a gente entende também que ele também ficou muito sempre comparando o Jamie com o Ed, e a gente vai entendendo que essa conexão com a família aí é muito complicada. Ele fica doido com ela, que ela viu a químio, depois eles voltam a conversar e contam toda essa história que eu falei pra vocês, né? E aí eles vão nesse baile de 750 anos que ela queria muito, né? Que a Ana queria muito. E aí, lá nesse baile a gente conhece o pai, a mãe dela, a gente conhece as complicações, né? Até a gente vê que os amigos ali, eles vão ter um caso ali, né? E a gente vê como a mãe também se sente, pro bem ou mal, sente tudo isso, mas como o pai também quer que faça alguma coisa, que ele continue o tratamento. E ele vai conversar com a Ana, né, pra tentar incentivá-lo a voltar aos tratamentos, mas ela diz que é uma escolha dele, realmente é uma escolha da vida dele. Ele escolheu viver, né, viver e não viver nos hospitais, né. E voltando desse baile, né, enquanto ela tá tirando a roupa, ele passa mal. E aí eu falei, meu Deus, morreu. Meu Deus do céu, já morreu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas eu vi que tinha uma continuidade aí do filme, já comecei a chorar. Na verdade, eu já comecei a chorar quando ele contou que tava na químio, do irmão dele. Aquilo pegou muito pra mim, eu chorei demais, E aí, quando ele desmaiou, eu falei, meu Deus, agora ele passou mal, ele vai morrer, meu Deus do céu, sabe? Já fiquei desesperada. E aí ele só tinha tido mal súbito porque o câncer tá avançando, né? E aí no aniversário dela, eles passam na casa, acho que é uma casa de veraneio, eu não entendi muito bem se é uma casa de veraneio, se é a casa dos pais mesmo, né? Eles passam lá e aí ela percebe o quanto que ele é rico, porque ele já tinha um Jaguar, né? Ela já sabia que ele tinha dinheiro, mas agora, vendo tudo isso, ela tem certeza que ele tem bastante dinheiro, né? E aí ali naquele acho que final de semana que ele convida os amigos dela pra passar, a Cecília, que agora ela entendeu que não era namorada dele, e sim somente a ex-namorada do irmão, que se tornou uma parte da família, né? E aí ali é muito legal esse final de semana, porque ela quer reintegrar a relação pai e filho,
né? E o Corey conta pra ela quando ela vai na casa dele que o pai e ele e o Ed, né? Não, ele e o Ed, o pai, acho que não lembro direitinho, montaram um carrinho. E ela dá um carrinho pro pai do Jamie, né? E eles vão reconectando. Eles vão tendo conversas ali sérias entre ele e o pai. Eu acho que o filme é mais voltado no Jamie, na verdade. Era a história da Anna. Na verdade, a história dos dois, né? Mas mais a história do Jamie, né? E aí, ali no aniversário, é legal porque o amigo dela apresenta ela com um sapato bonito, que era um sapato feio, né? E ele fala, a gente vê que o Jamie quer aproveitar todos os momentos, e é isso que ele tá ensinando a Anna. Aqui, agora, é o presente, agora eu vou viver, vou dar o melhor de mim agora. E nesse final de semana, falta 2 semanas para ela ir voltar para Nova York e trabalhar lá como analista financeira, que ela já teria o emprego, né? E ela resolve não ir, né? Porque ela quer passar os últimos segundos com o Jamie. Na verdade, a gente não sabe até quando que o Jamie vai, mas o Jamie já está numa condição bem complicada, né? E ela escolhe ficar lá com ele. E aí a gente tem uma cena bonita também deles fazendo amor, a gente tem uma cena legal deles dois. A química entre os dois é muito boa, né? A Sofia Carson sempre, nos romances, ela sempre tem uma química boa com o companheiro, mas esse aqui é legal ver a química que corre entre os dois. O Corey tem aquela cara de bonzinho, então a gente fica até com dó dele nessa situação toda, né? E aí chega ele ter uma crise de pneumonia e parar no hospital, né? Depois desse dia aí, ela conversa com a mãe, na verdade, desculpa, só um detalhe. A Anna conversa com a mãe, falando que ela não vai voltar pra Nova York, e a mãe fala que é uma decisão dela, que ela tem que escolher, é uma escolha dela, ela que deve optar se ela quer ficar lá ou se ela quer voltar para Nova York, né? E aí ele acaba, a gente não mostra, mas a gente sabe que ele acaba falecendo. Mas é legal porque ele já tinha conversado com a Anna sobre os lugares que ele queria levar a Anna para visitar. E nesse último momento aí, ele vai mostrando os dois, a Anna vai contando como se eles tivessem ido a esses lugares. É muito linda essa cena, é muito bonita. Como se eles tivessem ido em Paris, tomar vinho no Sena, ficar bêbado no Sena. É muito legal essa cena, assim, emocionante. Eu chorei demais, né, porque sabia que ele ia partir. E você vê que foi um amor verdadeiro. Na verdade, até no final, o amigo dele conversa com ele nesse final de semana, amigo dela, conversa com o Jamie, falando se é sério, e ele fala que é sério mesmo, que aquilo que era diversão, porque ele não queria se envolver, para que as pessoas não passassem pelo que o pai tá passando, porque a gente vê que o pai sofre com tudo isso, e não é por maldade, ele sofre, ele tem as suas coisas erradas, né, mas ele sofre de ver uma pessoa amada sendo levada, né? E ela vira professora em Oxford. E o primeiro dia que ela vai lá, ela leva um bolo igualzinho o Jamie, então fazendo homenagem ao Jamie. Eu acho muito legal isso. E ela criou ali também uma família, né? Os amigos, a família dele. Então ela aprendeu a aproveitar ao máximo a vida, né? Porque ela tinha tudo no caderninho anotado, o que ela deveria fazer, a hora que deveria fazer, e agora ela tava vivendo a vida, né? Tava vivendo da melhor forma possível, que era isso que o Corey queria. Era isso que o Corey queria pra tudo, pra ele e principalmente pra Anna, né? Que foi o amor dele aí, né? Então, assim, gente, é um filme emocionante. Eu indico muito que vocês assistam. E olha, quero ver mais coisas do Corey, né? Nosso Jamie, quero ver mais coisas. A Sofia é maravilhosa, né? Se você gostou desse vídeo, já curte, já se inscreve, e eu agradeço por você ter ficado até aqui.